13 cidades do estado de São Paulo realizam nesse domingo a chamada eleição suplementar. Em nossa macro-região, Guaíra é mais uma das que vai escolher um novo prefeito. É a chance de mudar a imagem do poder executivo local. Tudo preparado no cartório eleitoral da cidade. Cada urna dessa vai ser direcionada à sessão para o processo que acontece no domingo. Os trabalhos da Justiça Eleitoral, do cartório eleitoral, são os mesmos, não mudam. O que muda é que a gente faz em menos tempo, o que nas outras a gente leva mais tempo para fazer. A eleição é para a escolha de um novo líder do executivo. O resultado de novembro do ano passado acabou não valendo. O candidato à reeleição, Zé Eduardo Coscrato Leles, teve seu registro cassado pela lei da ficha limpa. A denúncia é de uso indevido dos meios de comunicação. Zé Eduardo e o vice também aparecem em uma investigação do Ministério Público, suspeitos de integrarem um esquema de corrupção na prefeitura que teria desviado cerca de R$ 2 milhões dos cofres públicos. Ficou confuso que o prefeito foi reeleito com quase 60% dos votos, né? O ex-prefeito. É uma coisa que aconteceu, né? Já teve outros acontecimentos em Guaíra, mas por motivo de morte, né, do prefeito, né, também teve novas eleições e hoje acontece, né, por esse motivo, né? Nunca tinha visto, não. Foi novo. São 7 locais de votação na cidade, 83 sessões eleitorais. 2 novos candidatos estão na disputa. Edivaldo Moraes era presidente da Câmara dos Vereadores, mas ocupa o cargo de prefeito de forma interina desde o início do ano. O outro candidato é Junão. Propaganda eleitoral teve início no dia 4 de setembro e a cidade não sente muito clima. Mas a grande maioria entende o seu papel na escolha do novo prefeito. Nós estamos torcendo para o melhor da cidade. Escolher um prefeito que ajuda a gente mesmo, né? Não tem partido certo para mim. Eu pego aquele que, na hora lá, é aquele que eu vou votar. Não sou obrigado a votar não, mas eu voto. Muito importante para a população que tem que vir mesmo votar para a gente tentar alguma coisa para a cidade. Toda cidade precisa de melhoria, né? E não deixar as coisas como é que tá. Com o horário ampliado das 7 da manhã às 5 da tarde, a votação acontece cumprindo todas as determinações sanitárias. São cerca de 25 mil eleitores aptos a ir às urnas no domingo. Muitos não fizeram o cadastro biométrico e estão com o título cancelado. Após as eleições do dia 15 de novembro de 2020, quem não tinha biometria cancelou novamente. E quem sair vitorioso nessa eleição não assume o cargo de imediato. A posse do novo prefeito vai ser no dia 9 de novembro, na sessão da Câmara. Isso porque a Justiça Eleitoral tem o prazo de 1 mês para emitir o diploma. O desafio que cabe ao novo prefeito é recuperar a imagem política positiva da cidade. Eu acho que o próximo prefeito ele vai ser um gestor, ele vai administrar porque a cidade está organizada. Thaís Mantuani de Guaíra para o Jornal da Clube. Em relação à Operação Golpe Baixo, a defesa de José Eduardo Leles informou que o caso corre em segredo de justiça, impedindo a defesa de dar detalhes do seu teor. Disse ainda que a inocência do prefeito será demonstrada no curso do processo. Sobre as eleições, a defesa informou que aguarda um recurso que está sendo analisado no TSE. Renato Moreira não foi encontrado para comentar o assunto. Para falar mais sobre essa situação envolvendo Guaíra e outras cidades da macro-região, recebemos aqui no canal digital da Clube o cientista político José Elias Domingos. Zé, a imagem política da cidade ela fica manchada quando acontece fatos como esse, por exemplo, lá em Guaíra, em que o prefeito eleito foi pego na lei da ficha limpa. Ótima tarde a você, bem-vindo aqui. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. A imagem fica manchada e não fica manchada em relação à classe política, mas a cidade como um todo, né? Nós estamos falando de Guaíra, uma cidade respeitosa, uma cidade que nasceu com o nome de Distrito da Paz. Veja só, o Distrito da Paz hoje vive um pesadelo. Por quê? Porque o candidato à reeleição, né, o então prefeito José Eduardo Leles, que ele foi vencedor das últimas eleições municipais, no dia 15 de novembro de 2020, ele teve o registro de candidatura cassado, tá? Teve uma condenação, né, de uma ação de investigação judicial eleitoral
eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social. Ou seja, ele usava os meios de comunicação que eram da prefeitura para poder fazer propaganda política. E ele foi enquadrado na lei da ficha limpa. A cidade ela não só vive, não fica um momento muito turbulento, como isso deixa um resquício negativo, né? As pessoas passam a desacreditar um pouco da política. Isso prejudica, Zé, até aquela parceria, a vinda de novas empresas para a cidade, aquelas que já ali estão instaladas, toda essa instabilidade política é muito ruim também para o setor empresarial? Sem sombra de dúvidas, né? Porque pensa o seguinte, qual que é a segurança jurídica e institucional, precisa falar de segurança institucional, que o investidor vai ter de investir numa cidade que não tem prefeito? A gente tem, obviamente, a cidade vive um mandato tampão do presidente da Câmara, de um vereador, mas o vereador não foi feito para exercer um cargo no Executivo, o vereador foi feito para exercer um cargo no Legislativo, lembrando, fiscalizando o prefeito que não foi empossado. Então é óbvio que qualquer empresa que queira investir, por exemplo, nas fontes de emprego da cidade, que são provenientes da agricultura, pecuária e setor de serviços, é óbvio que ele não vai ter interesse em investir em Guaíra, vai investir em outra cidade. E, obviamente, a confiança do eleitor também fica abalada nessa situação. Fica abalado, nós estamos falando de 25 mil eleitores de uma cidade da população um pouco mais de 40 mil habitantes. Só que veja bem, o prefeito e o vice-prefeito eles já tinham sido afastados do cargo, André, isso é bom lembrar, né, pela Justiça em dezembro de 2020, antes de acabar mesmo o mandato, porque segundo o Ministério Público, eles estão investigando ainda, né, supostamente eles estavam organizando, estavam fazendo parte de uma organização criminosa, tá, que foi instalada na prefeitura, na gestão do então prefeito para desviar a verba pública, com a participação de empresários. E, ironicamente, qual que é o nome da operação Golpe Baixo? Quem tomou um golpe baixo efetivamente foi a população de Guaíra. Bem, além de Guaíra, Trabiju também tem eleição suplementar no próximo domingo. O que os eleitores precisam se atentar então, Zé? Mais do que isso, importante que esses eleitores compareçam às urnas no domingo, né? Claro, comparecer à urna, exercer o ato de votar é também participar da democracia, é participar enquanto cidadão. Mas não basta somente participar dessas eleições atrasadas, é preciso a gente ter em mente que a eleição envolve um momento extremamente oportuno. Quando você vota em algum candidato, você está dando uma procuração para que esta pessoa exerça o mandato em seu nome. Isso afeta a sua vida de várias formas, na questão da saúde pública, infraestrutura, educação e etc. Então é fundamental que quando você for votar, não cometa o erro de não analisar a vida pregressa, não votar na pessoa, votar em projetos. Isso é essencial para que a cidade possa voltar a prosperar. Bem, além dessas duas, não é? Guaíra e Trabiju, nós estamos falando também de outras 12 cidades do estado de São Paulo que vão ter eleições novamente aí no próximo domingo. Pode ser considerado um fenômeno isolado ou a justiça está sendo feita mais do que nunca nesse momento, Zé? A democracia é um processo em construção, né, André? E a lei da ficha limpa veio exatamente para dar uma dose desses remédios que muitas vezes são amargos. É um remédio amargo, mas que precisa curar o corpo, né? Curar o corpo institucional, sanar a democracia. Então, eu lamento muito a população de Guaíra, que tem aqui, e essas outras 12 cidades, que estejam enfrentando isso, né, essa situação de extremo alarde, mas é fundamental entender que esses pequenos corretivos, eles fazem parte do amadurecimento político da cidade. Obviamente, esse amadurecimento envolve aprendizado, que sirva de lição. Vamos analisar bem os candidatos, vamos analisar bem os projetos. Não votar na pessoa porque ela é sua amiga, porque ela é uma pessoa de respeito, porque ela tem dinheiro, porque ela faz parte de uma congregação. Vote em projetos, ok? José Elias Domingos, cientista político, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube, Zé. Um forte abraço, André, que vocês tenham uma ótima tarde. Igualmente a você, até mais.